Oi, gente, esse vídeo é para fazer com vocês esse modelo de bandana. Ele é bem prático, bem simples de fazer e dá um efeito muito legal com essa combinação de pontos. Para fazer uma bandana, a gente vai trabalhar mais ou menos não. A gente vai trabalhar da mesma forma, como se fosse fazer um chale. Então, o trabalho vai ficar assim, um triângulo, tá? E esse mesmo ponto que a gente vai usar aqui, essa mesma sequência de pontos, vocês também podem fazer com uma linha acrílica, uma lã, e fazendo maior até chegar ao tamanho de um chale, tá? Assim como vocês também podem pegar o modelo de um chale e fazer com um fio mais fino, um fio de algodão, até chegar ao tamanho de uma bandana. Vou medir aqui pra gente ver mais ou menos qual o tamanho dela. Ó, ficou aqui com 51 centímetros, mas ainda vai ter uma bordinha ali que a gente vai fazer, vai ficar com 52 centímetros. Vocês podem ir fazendo aí até chegar no tamanho que acha suficiente, tá? Então, a gente vai trabalhar com pontos bem simples, que são esses bloquinhos de 3 em 3, e depois as correntinhas. Não tem segredo nenhum, a gente só tem que tomar cuidado aqui no começo, que não pode esquecer de fazer os pontinhos de borda que vão fazer ela ficar assim, mais retinha aqui, tá? Mas pode ser feito com qualquer fio. Esse fio mostarda lindo que eu usei nessa daqui é o Amigo Love. E ele é a espessura dele é parecida com o Bella, ele é um pouquinho mais grosso que o Bella. E esse aqui que eu vou fazer agora com vocês, ó, é esse aqui da Pinguim. Nessa cor bem linda, o Bella, no caso, né? Essa daqui ainda não tá pronta, mas eu já deixei ela quase pronta, só pra gente terminar aqui. Então, eu vou começar com aquele fio ali e a gente vai finalizar nessa daqui. Que aqui eu ainda vou fazer uma bordinha e vou fazer os dois cordões aqui pra amarrar. Porque eu não quero ir crescendo ele aqui, as pontas, até amarrar com a própria ponta, porque eu não gosto que vai esgaçar aqui as pontinhas do trabalho. Pra começar, eu vou fazer um anel mágico. Quem prefere usar 3 correntinhas, pode começar com 3 correntinhas, que não tem problema nenhum também, tá? Eu vou fazer o meu anel mágico. Pode fazer o anel duplo também, tá? Eu vou fazer duplo, que aí fica mais difícil de se desmanchar depois. E vou subir aqui 5 correntinhas. E agora eu vou trabalhar 3 pontos altos, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. O maior cuidado que a gente tem que ter quando vai fazer um chale ou uma bandana, assim, nesse modelo triangular, ou qualquer outro trabalho que seja nesse modelo, é se certificar que os dois lados vão ter sempre a mesma quantidade de pontos. Então, se você for trabalhar com bloquinhos que sejam de pontos altos ou outra combinação de pontos, tem que ter a mesma quantidade dos dois lados, senão um lado vai ficar maior que o outro. Comecei aqui com 5 correntinhas, fiz 3 pontos altos, 3 correntinhas de intervalo, e aqui vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto. Porque esse meu ponto alto aqui equivale a 3 correntinhas dessas aqui, tá bom? E agora eu posso fechar o anel. Como eu fiz ele duplo, eu vou puxar um dos fios pra fechar e depois vou puxar o outro aqui. Certo? Agora que eu já tenho um triângulo e depois eu vou pegar essa pontinha aqui e vou arrematar pra dentro do trabalho. Agora aqui eu vou fazer 3 carreiras com esses bloquinhos de ponto alto, tá? Então, eu vou repetir aqui. Vou subir 5 correntinhas sempre no início. E aqui dentro desse primeiro espaço, que são essas 2 correntinhas, eu já vou fazer 3 pontos altos. Eu tô usando agulha 3,5 com o fio Bella, porque ele pode ficar mais soltinho, não precisa ficar tão justinho os pontos, tá? Vou fazer uma correntinha de intervalo.
e vou aqui pro meio fazer 3 pontos altos. É uma sequência de pontos bem fácil de memorizar, então é um trabalho que você pode fazer bem relaxada, assistindo uma série, uma novela, um filme. 3 correntinhas. Sempre aqui no meio eu vou fazer... Opa, fiz uma mais. Vou fazer 3 correntinhas, tá? Entre um bloquinho e outro aqui do meio. Três pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui no espaço. Terminei o terceiro ponto alto, vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto. Ó, vocês podem perceber que no início de cada carreira eu vou trabalhar 5 correntinhas, que é para fazer isso daqui, e é isso que vai fazer o trabalho crescer no formato triangular. Isso aqui e essas correntinhas de intervalo aqui do meio. Então, sempre no início de uma carreira, eu vou fazer esses 5 correntinhas aqui, essas 5 correntinhas, e no final, 2 correntinhas com um ponto alto, que é equivalente a essas 5 aqui iniciais, tá? Vou virar o meu trabalho e vou fazer... Pode fazer correntinha antes ou depois de virar, tá? Isso aí não vai dar muita diferença, nesse caso aqui. E vou fazer mais bloquinhos, então, em cada intervalo desses aqui, desde o primeiro, esse aqui do meio, eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui no meio, eu vou fazer 2 bloquinhos com 3 correntinhas de intervalo. Fiz as minhas 5 correntinhas, faço 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de intervalo e mais 3 aqui. Uma correntinha de intervalo, venho aqui pro meio. Vou fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos com 3 correntinhas de intervalo. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui nesse trabalho é que se eu repetir qualquer desses padrões que eu pegar de chale, ou de bandana, ou de trabalho triangular assim, e repetir aqui pro outro lado no círculo, eu vou formar um quadradinho. Assim como eu posso pegar qualquer modelo de quadradinho e transformar num trabalho triangular, fazendo só a metade dele. Aquele bololô de fio que a gente adora. E aqui também vocês podem fazer umas sequências diferentes de pontos, igual a outra bandana rosa que eu fiz com ponto alto. Fiz alguns ponto pipoca no meio também, aí vocês podem seguindo essa mesma lógica aqui inicial e do meio de formar o triângulo, vocês podem ir fazendo carreiras com o ponto que vocês gostarem de trabalhar, tá? Uma combinação legal de pontos, desde que fique a mesma quantidade para cada lado, sempre, tá? Terminei meu terceiro ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou começar a minha outra sequência, que vai ser essa daqui, ó. Eu fiz 3 dos bloquinhos e vou fazer essa daqui, que são das correntinhas, tá? Vou começar do mesmo jeito de sempre, com os 5 correntinhas. 5. Vou fechar aqui com um ponto baixo, nada de laçada, confundir. Fechar aqui com ponto baixo. E agora, eu vou fazer 6 correntinhas para ligar em cada intervalo desses, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei com ponto baixo aqui, agora eu vou pro próximo. Vou ali pro meio.
E aqui vou fazer 6 correntinhas e vou fechar de novo aqui no meio. Tá? Então, aqui no meio eu faço também as 6 correntinhas. Fechei as minhas últimas 6 correntinhas aqui, vou fazer 2 correntinhas e o ponto alto, para passar para a próxima carreira. Ó, começa ficando assim, tá? Vai formando o nosso triângulo. Vou fazer mais uma carreira de correntinhas assim, tá? Então, a sequência vai ser essa: 3 carreiras de bloquinhos e 2 de correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. 5 correntinhas, como sempre, para iniciar uma carreira. Vou fechar ela aqui no primeiro espaço, com ponto baixo, e vou continuar fazendo a sequência de 6 correntinhas. Tem várias formas que a gente pode usar essas bandanas, que fica super legal. É uma coisa que tá voltando com tudo aí pra tendência de moda. Não sou eu que tô dizendo, tá, gente? Eu só vi, que eu não sou melhor entendedora de moda, não. Mas eu vi isso. E também vi na série que eu tô assistindo, quer dizer, que eu assisti, né? Que eu já acabei de assistir. E não precisa ser usada só na cozinha, não, tá? Que outro dia alguém me falou, ah, eu uso quando eu vou cozinhar. Não precisa, pode usar pra passear também. E pode usar como lenço, que fica bem bonitinho. 6 pontos aqui na ponta, 6 correntinhas. Fiz aqui no meu último espaço de correntinhas, vou fazer duas correntinhas e um ponto alto. Ó, e vai ficando assim, né? Agora, eu vou voltar a fazer minha carreira de bloquinhos. Essa cor aqui eu vou passar a referência pra vocês, porque ela é muito bonitinha, é um coral. E ela é essa referência, ó. Quem já quiser pegar, que é uma cor muito bonita, eu adoro. Tá refletindo, né? Certo, cheguei no final, vou fazer 5 correntinhas. Então, independente de como vai ser minha carreira, se vai ser de correntinhas ou de bloquinhos, eu sempre começo com 5 correntinhas. Tenho as minhas 5 correntinhas iniciais aqui, vou começar os meus bloquinhos aqui nesse primeiro espaço, tá? 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, vou pegar agora aqui no meio dessa alça de correntinhas e vou subir 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo. E eu vou fazendo um bloquinho de 3 pontos altos em cada alça de correntinha da carreira anterior. E lembrando que aqui na ponta eu faço sempre 2 bloquinhos, tá? Até chegar lá no final. Fiz o meu primeiro bloquinho aqui na ponta, vou fazer 3 correntinhas de intervalo. E vou fazer mais 3 pontos altos aqui junto. Vou fazer meu último bloquinho aqui naquele espacinho primeiro lá, tá? E pra finalizar, como sempre, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto.
certo? Vamos ver como que tá ficando. Olha que amor que fica. Eu acho muito fofo. Acho que fica muito lindinho e dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer até uma manta pra jogar no sofá, se quiser puxar pro lado de cá e fazer num formato de quadrado, ou faz num formato retangular mesmo, essa mesma sequência de ponto, que vai ficar lindo igual. Pra fazer uma manta quadrada ou retangular, tá? Então, aqui vamos repetir. 3 carreiras de bloquinhos de ponto alto, 2 carreiras de correntinha e depois começa de novo os bloquinhos com ponto alto. Certo? Vamos continuar aqui, fazer mais uma carreira. Vou fazer só mais 2 aqui com vocês, e aí já vou finalizar naquela mostarda ali, pra não ficar muito longo aqui, tá? 5 correntinhas, vou começar os bloquinhos aqui no primeiro espaço. Último bloco de quadradinhos, 2 correntinhas e um ponto alto. A gente não pode esquecer disso, tá? No final, não são 5 correntinhas igual no começo. E vai ficando cada vez mais lindo. Vou virar pra fazer mais uma carreira dessa e depois só relembrar com vocês como que começa a carreira das correntinhas. E aí, já passa pra mostarda pra terminar. Olha que combinação mais linda de cores, gente, pra fazer uma manta. Aí, dá pra pegar um fio cru, que eu não tenho aqui perto de mim agora, e pôr aqui no meio e fazer uma manta com essas 3 cores. Ninguém faz, que eu quero fazer. Mentira, podem fazer, porque vai ficar lindo, tá? Se fizerem, me mostra. Porque vai ficar lindo. Virando 5 correntinhas. Primeiro bloquinho no primeiro espaço. Até o final. Sempre com uma correntinha de intervalo entre cada bloquinho. Lembrando que aqui na ponta são sempre 2 bloquinhos, tá? E quando for a carreira de correntinha, é uma correntinha de 6, igual as outras, tá? Não fica menor, não. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira de bloquinhos. Vou começar mais uma de correntinhas pra mostrar pra vocês antes de passar pra mostarda, tá? Pra terminar aqui, já antes de começar outra carreira, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente faz no final. Quando eu chego na minha última carreira, que eu vou terminar com uma carreira de bloquinhos, daqui mesmo eu já vou virar e vou começar a fazer pontos baixos aqui, ó, nessa lateral. Todinha aqui pra fazer um acabamento aqui, igual eu fiz nessa daqui, ó. Essa daqui eu já fiz o acabamento todo de ponto baixo, pra não deixar aqui só com esses fiozinhos finos. Olha como vai ficando o triângulo bem certinho, tendo esse cuidado de fazer as 3 correntinhas aqui na ponta e esse espacinho aqui, no começo e no fim de cada carreira. Então, aqui eu vou começar a carreira de correntinhas, vou fazer as minhas 5 iniciais, vou prender com ponto baixo no primeiro espaço e vou fazer as minhas 6 correntinhas para prender aqui entre os bloquinhos. Vou fazer isso, prendendo sempre entre os bloquinhos até o outro lado, a outra ponta. Aqui no meio, faço as 6 correntinhas, fecho no mesmo lugar e continuo do outro lado. Cheguei na minha última correntinha, vou fazer aqui e vou fazer igual todo final de carreira, no último espaço, 2 correntinhas e um ponto alto. Ah, por que que eu não posso terminar com 5 correntinhas igual no começo? Porque se eu terminar com 5 correntinhas, eu vou fechar a 5ª correntinha aqui embaixo. E aí, como que eu vou subir para começar a outra carreira? Então, eu já termino com ponto alto, que eu vou acabar aqui em cima já pronta para começar o outro lado.
tá? E agora, pra fazer outra carreira de correntinha igual, vou subir aqui as 5, 4, 5 e vou fechar no primeiro espaço. E agora, eu vou continuar fazendo as 6 correntinhas. Isso aqui é tão viciante, gente, que eu tô querendo parar aqui pra fazer o acabamento da outra, eu não tô conseguindo. Para, Josiane. Tá, vou parar. Parei. Só mais uma. Isso é muito viciante. Vocês vão ver, vocês vão querer fazer uma atrás da outra. Olha que coisa mais fofa que fica. Muito bem. Essa sequência, vou só recapitular aqui com vocês antes de fazer esse acabamento. Que trama linda. Bom, esqueci, voltei. 3 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, 2 carreiras de correntinhas, com 6 correntinhas em cada alcinha dessas aqui, tá? Vai repetindo até chegar no tamanho que você quiser. Se for uma bandana, a minha ficou com 52 centímetros, mais ou menos, de ponta a ponta dessa daqui. Cheguei aqui no final, igual mostrei pra vocês ali, a minha última carreira de ponto, de bloquinhos, de ponto alto. Quando eu cheguei aqui na ponta, já fui fazendo, virei fazendo ponto baixo em toda essa borda aqui pra dar esse acabamento, tá? Cheguei aqui no final, eu já vou fazer o meu primeiro cordão. Então, eu já vou fazer aqui correntinhas e depois eu voltar fazendo ponto, meio ponto alto em cima de cada correntinha, que é pra não ficar um cordão muito fino e não esgarçar demais na hora de amarrar. Vou vir por aqui fazendo uma carreira de acabamento que eu quero fazer. Assim já tá bonitinho, mas eu quero fazer uma carreira de acabamento. Até chegar aqui na ponta, onde eu vou fazer o meu outro cordão, tá? Então, aqui eu vou fazer 30 correntinhas. 30 correntinhas, vou fazer mais 2 pra virar só, tá? Cheguei aqui na minha última correntinha. Eu já ouvi muita gente falar que não gostou de trabalhar com esse fio, que é o Amigo Love, que eu falei pra vocês, que usou pra fazer amigurumi. Eu nunca usei ele pra fazer amigurumi. Eu comprei, como eu disse, há um certo tempo e tinha guardado em casa. E eu resolvi usar pra fazer esse projeto aqui, essa bandana. E achei tranquilo de trabalhar. Ele é um pouco mais durinho que esse, até por ser mais grosso, ele é mercerizado também. Mas acho que pra fazer trabalho assim, ele é tranquilo, não é ruim, não. Só usar uma agulha um pouquinho maior. E agora aqui eu vou fazendo ponto baixo pra fazer o acabamento aqui, tá? Aqui sempre, no meio dos quadradinhos, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas, prendendo a base do mesmo ponto baixo, pra fazer um picôzinho. Só um detalhezinho, porque eu quero mesmo fazer, tá? Não é necessário. E aí, eu vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegou no do meio, 2 correntinhas, prende na base e vai pro próximo. Em toda a volta da bandana, eu vou fazer isso. Ó, como vai ficando o picôzinho que eu falei. Fica fofinho, mas se não quiser fazer também não é necessário, tá? É só um detalhezinho a mais. Aqui, cheguei no final dessa carreira de biquinhos que eu tava fazendo aqui, ó, todinho assim, como fica bonitinho. Quem não quiser fazer assim, não precisa, tá? Faz só o acabamento simples de ponto baixo, deixa como tava. Cheguei aqui na minha outra ponta e vou fazer a mesma coisa que eu fiz daquele lado ali. Vou fazer 30 correntinhas pra voltar fazendo meio ponto alto. 30 e mais 2 pra virar e volto fazendo meio ponto alto. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto de arremate. Posso cortar o meu fio e tirar aqui. E agora eu vou pegar uma agulha de tapeceira e vou esconder esse fio ali pra dentro do trabalho. Então, já dei o nozinho ali. Vou jogar lá pra dentro
E aí, também vocês podem arrematar como estiverem acostumadas a fazer, tá? Prontinho. A gente tem uma bandana linda pra sair usando por aí. Achei muito legal. Aí, ó, você dobra assim e vai ver que tá igualzinho. Você pode fazer essa medida no decorrer do trabalho também. Ó. Fica lindo, né? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Que eu já falei há algum tempo que eu ia fazer. Eu vou terminar essa dessa cor aqui também, porque eu achei bem maravilhosa. E quem gostou desse modelo de bandana, quem fizer, não esquece de me mostrar, que eu gosto muito de ver e eu espero que vocês gostem de fazer. E façam muitas para sair usando por aí, como bandana, como lenço, como chale, como vocês preferirem, tá bom? E era isso então, beijo!